Nessa parte, vamos estudar as demais categorias de segurados da Previdência Social. Você viu na aula anterior que estudou o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico. Vamos começar agora a falar sobre o contribuinte individual. O contribuinte individual, ele nasce da fusão de duas categorias que antes a Lei 8.213 trazia, que é a categoria de autônomos e equiparado a autônomo. O que aconteceu? A Lei 9.876 de 99, ela funde essas duas categorias e coloca como categoria de segurado o contribuinte individual. E o contribuinte individual, você vai perceber que ele não tem uma característica específica para todos aqueles que ali são enquadrados. Muitas vezes, os doutrinadores até chamam esse tipo, né, de segurado como segurado residual ou segurado contribuinte residual. Por quê? Porque eu não consigo dar a todos eles uma característica específica. Então, o que sobra dentre as possibilidades de exercer atividade remunerada, o legislador escolheu colocar na categoria de contribuinte individual. Vamos ver a primeira possibilidade. É contribuinte individual quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Ora, a natureza da prestação do serviço é eventual. Não há relação de emprego, não há vínculo empregatício. Me dê um exemplo desse caso, né? Porque nós temos que trabalhar com a descrição, mas com a situação exemplificativa. Me dê um exemplo dessa pessoa. Ora, um consultor jurídico, ele vai prestar serviço a uma empresa. Ele vai lá, presta aquele serviço e vai embora. Não tem relação de emprego. O caráter da prestação de serviço dele é eventual. Não há ali a habitualidade, a continuidade da prestação de serviço. Ah, mas me dá um exemplo mais popular, né? Mais corriqueiro do dia a dia. Sim. Um banco, por exemplo, contrata um marceneiro para fazer reparos no seu mobiliário. O marceneiro vai lá, faz aquele serviço e vai embora. Ele não tem vínculo empregatício com o banco. A prestação de serviço dele não é contínua, ela é eventual. Então, você também pode ficar pensando assim, poxa, mas na aula passada eu aprendi que o trabalhador avulso, ele presta serviço de natureza também eventual, sem vínculo empregatício. Será que eu não posso confundir na hora o trabalhador avulso com o contribuinte individual? Não vai acontecer. Por quê? Porque o trabalhador avulso, ele sim, não tem vínculo empregatício com a empresa para a qual ele presta serviço. O serviço prestado também é de natureza eventual, mas a prestação desse serviço é feita como? Com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. E mais, são determinadas atividades que o trabalhador avulso pode atuar. Então, nesse caso, quando na prova vier para você definir se seria trabalhador avulso ou contribuinte individual, o examinador vai te dar uma pista, né? Como? Com a intermediação obrigatória do sindicato, do órgão gestor de mão de obra. Já sabe que não é contribuinte individual, porque esse requisito, essa característica é do trabalhador avulso, a intermediação entre ele e a empresa. Próximo. Pessoa que
exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Essa também vai ser contribuinte individual. Atividade por conta própria. Olha, atividade por conta própria. Eu sou artista plástico. Eu sou rendeira. Eu sou bordadeira. Eu exerço atividade por conta própria. Então, nesse caso, eu sou contribuinte individual. Agora, presta atenção neste aqui. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se coberto por regime próprio de previdência social. Eu já vi uma coisa parecida, professora. Realmente isso aí é contribuinte individual? O brasileiro civil que vai trabalhar lá no exterior, em organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo? Você viu na aula passada, se você quiser volte lá e veja a explicação. Você viu na aula passada que o brasileiro civil que trabalha para a União, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado ou contratado, ele é empregado. Tá certo de você ficar desconfiado, né? É isso mesmo que tem que acontecer. O concurseiro, ele tem que estar sempre fazendo os links e desconfiando. Olha, será que é isso mesmo? Né? Vamos verificar na lei. Vamos ver a diferença. Sim. Lá, na aula sobre empregados, o que você aprendeu é que o brasileiro civil trabalha no exterior para a União. Quando ele trabalha para a União, ele, no organismo internacional, ele é empregado, salvo se coberto por previdência do país de domicílio. Quando ele trabalha diretamente para o organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, aí, nesse caso, ele não trabalhando para a União, diretamente para o organismo internacional, ele é contribuinte individual. Então, vamos fazer a diferença. Imagine duas amigas brasileiras que vão morar em Londres. Melhor, vão morar em Bruxelas, na Bélgica. E elas lá foram contratadas para trabalhar num organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. A primeira foi contratada para trabalhar para a União nesse organismo internacional. A segunda foi contratada para trabalhar também no organismo internacional, mas não está trabalhando para a União, está trabalhando diretamente no organismo internacional. As duas não são amparadas pela legislação previdenciária da Bélgica e nem têm regime próprio de previdência social. As duas são seguradas obrigatórias do regime geral, sim. Embora trabalhem e morem na Bélgica, não há problema. O fato de ser domiciliada e contratada na Bélgica não lhe retira a condição de segurada. Lhes retira, né? Sim. Aí, a primeira, que foi contratada para trabalhar para a União no organismo internacional, ela é empregada. A segunda, que vai trabalhar diretamente para o organismo internacional, ela também é segurada obrigatória, mas na condição de contribuinte individual.
Então, o pulo do gato para você não errar na hora da sua prova é o para a União empregada, para o organismo internacional, contribuinte individual. E se eu tiver que apertar mais a questão, eu posso falar o seguinte, embora a gente não tenha chegado ainda nessa aula. A primeira terá direito a salário maternidade independentemente do número de contribuições. Verdadeiro. A segunda, para ter direito a salário maternidade, vai precisar cumprir 10 contribuições mensais à Previdência até a data do parto. Ora, a primeira é empregada, e como empregada, ela não precisa de carência para receber salário maternidade. Já a segunda precisa cumprir carência mínima de 10 contribuições mensais. Então, o CESP pode fazer isso, né? Primeiro, ele pode só perguntar qual é a qualidade de segurado. Segundo, ele pode fazer essa situação e fazer uma análise junto com benefício. E aí, por isso, é tão importante você saber qualificar, enquadrar a pessoa na condição de segurada, porque alguns vão ter que cumprir determinados requisitos e outros não. Tá ok? Então, cuidado aí, mas eu tenho certeza que você deve ter, né, em mente já, anotado direitinho, qual a diferença. Vamos a um outro tipo de contribuinte individual que vai ser importante quando formos estudar a aposentadoria especial. Está ali. O cooperado de cooperativa de produção, que nesta condição presta serviço à sociedade cooperativa, mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Então, todas aquelas pessoas que são cooperadas de uma cooperativa de produção são enquadradas como contribuintes individuais. Por quê? O que é uma cooperativa de produção? Melhor. Cooperativa de produção é a cooperativa formada por pessoas que detêm os meios de produção, tá? Produzem e vão comercializar. Me dê um exemplo, professora, de cooperativa de produção. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, eu encontrei algumas cooperativas de produção. Pessoas se juntaram, né, e formaram cooperativas de artesanato. Elas trabalham com artesanato. E aí cada uma recebe de acordo com o trabalho executado, de acordo com o que ela produz. Também é contribuinte individual o cooperado de cooperativa de trabalho. Há uma diferença entre cooperativa de produção e cooperativa de trabalho? Sim. Na cooperativa de trabalho, essas pessoas vão prestar serviço para empresas através da cooperativa. Um exemplo muito fácil de você perceber, no Brasil, nós temos uma grande cooperativa de trabalho médico. Essa cooperativa, os médicos que compõem, que são filiados a essa cooperativa de trabalho médico, são contribuintes individuais. Ah, professora, mas eu tenho esse plano de saúde dessa cooperativa e quando eu vou à loja, né, física para requerer algum procedimento, a menina do balcão me atende. A moça que me atende, ela é cooperada? Não. A moça que te atende, ela é empregada. Então, o filiado à cooperativa é o cooperado e ele é o contribuinte individual. Mas uma cooperativa pode ter empregados? Sim, não há nenhum problema. Tá? Então, aquela moça que te atende, né? O rapaz que te entrega a senha, eles são
empregados. Já o médico, em relação à cooperativa, ele é um filiado. Em relação ao regime geral de previdência social, ele é contribuinte individual. A lei também traz que o titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural são contribuintes individuais. Eu vou cortar aqui um pouco para falar dessas pessoas que estão na sociedade. Olha, muito cuidado. Aqui está sócio-gerente. A nomenclatura hoje seria sócio-administrador. Então, se você também verificar na questão sócio-administrador, você vai entender que é contribuinte individual. O sócio cotista, anote, escreve. O sócio cotista só é segurado obrigatório na condição de contribuinte individual se receber remuneração. Tá? Remuneração. Se você é simplesmente sócio cotista de uma sociedade, mas não tem remuneração, você não é segurado obrigatório da Previdência Social. Não é segurado obrigatório da Previdência Social. Eu mesma sou sócia cotista de uma empresa. Meu filho tem uma empresa e eu sou sócia cotista, mas eu não recebo remuneração. Então, eu naquela condição ali, eu não sou segurada obrigatória do regime geral de previdência social. Pode ter passado aí na sua cabeça, mas servidor público pode ser sócio cotista de empresa? Sim. Não pode ser sócio administrador, tá? Cotista você pode. Agora temos aqui o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa. A associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Então, ele vai ser contribuinte individual. Dirigente de cooperativa, de associação, são contribuintes individuais. Tá bom. Conseguiram entender? Vamos um outro muito importante para nós, o MEI. O microempreendedor individual. Por que ele é tão importante para nós? Porque quando nós formos estudar determinados benefícios, eu vou chamar atenção para a condição do microempreendedor individual. Então, quem é o microempreendedor individual? Ora, ele está inscrito de acordo com a Lei 123 de 2006, que é optante pelo Simples Nacional, e vai optar por recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples em valores fixos mensais. O microempreendedor individual, ele vai poder ter apenas um empregado, cuja remuneração não pode ultrapassar o salário mínimo ou o piso legal da categoria. Ele deve ter uma renda bruta anual até R$60 mil. Ultrapassando, ele é desqualificado como microempreendedor individual. E o microempreendedor individual, ele vai ter uma série de vantagens em relação ao outro empresário, né? Por quê? Ele tem uma redução na carga tributária, ele tem uma diminuição na burocracia que outras empresas têm. Por exemplo, como empregador,
ele paga apenas, vamos ver na parte de custeio, mas ele paga apenas 3% sobre os rendimentos pagos, devidos ou creditados ao seu empregado. 3%. Como segurado, contribuinte individual, ele vai pagar apenas 5% sobre um salário mínimo. E não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas isso tudo nós vamos falar quando chegarmos em benefício e quando chegarmos na parte de custeio. Mas só para demonstrar para você a importância da caracterização dessa pessoa microempreendedora individual como segurada contribuinte individual. Tá? Outro caso de contribuinte individual. Olha aqui. Condutor autônomo de veículo individual. Quem é o condutor autônomo de veículo? É aquele que presta serviço, né, individualmente e cobra o frete. Então, por exemplo, alguém que faz carreto, contribuinte individual. O taxista, contribuinte individual, a não ser que ele seja filiado a alguma cooperativa, né? Mas contribuinte individual também. O vendedor ambulante é CI. Vendedor ambulante é contribuinte individual. Também é contribuinte individual, sabe aquelas revendedoras ou revendedores de produtos de porta em porta, né? De grandes marcas? Contribuinte individual. Ela não tem vínculo empregatício com as empresas. Elas são contribuintes individuais. Síndico de condomínio remunerado. Vamos prestar atenção nisso. Síndico de condomínio remunerado. O síndico de condomínio que receber remuneração, ele é contribuinte individual. Ele é segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Se ele for isento da taxa condominial, da taxa de condomínio, por estar exercendo o cargo de síndico, ele também figura na condição de segurado obrigatório, contribuinte individual. Então, muita atenção, porque em 2015, a CESP trouxe em 2 provas essa questão. A pessoa é síndica e não recebe remuneração, está isenta da taxa condominial por exercer o cargo. Ela é segurada obrigatória da Previdência Social na condição de contribuinte individual. Cuidado! Pessoa física que realiza obra de construção civil, contribuinte individual. Médico residente, ministro de confissão religiosa, de ordem religiosa ou congregação religiosa. Esse ministro, ele é contribuinte individual. Então o padre, o pastor, eu posso enquadrá-lo como contribuinte individual? Sim, contribuinte individual segurado obrigatório. Então, aqui eu tenho mais exemplos que estão lá no inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213. Vocês estão vendo, né? As possibilidades de contribuinte individual. Vão verificar todas do inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213. Agora, eu vou trazer um tipo de contribuinte individual que é de extrema importância para você saber se vai ser individual ou se daqui para frente, mais adiante, você vai compará-lo com o segurado especial. Então, eu quero demonstrar a você que a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, qualquer título,
em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Vamos fazer o seguinte. Olha aqui. Vai ser contribuinte individual? Vai ser contribuinte individual aquele que exercer atividade agropecuária, sendo proprietário ou não. Não há necessidade de você ser proprietário do imóvel rural. Você vai exercer atividade agropecuária, vai explorar a atividade agropecuária. Mas qual a área permitida? Se a área for maior que 4 módulos fiscais, ele é contribuinte individual. Com ou sem empregados, não me importo. Área explorada, maior que 4 módulos fiscais, contribuinte individual. Se a área explorada for menor ou igual a 4 módulos fiscais, com empregados ou prepostos, contribuinte individual. Quando a lei fala com empregados ou prepostos, você pode ir além um pouco e coloque na sua anotação, com empregados permanentes. Se ele exercer atividade pesqueira, com empregados ou prepostos, contribuinte individual. E eu vou um pouquinho mais além, tá? Um pouquinho mais além. Nessa atividade pesqueira, se, vou até anotar aqui, ó, na pesca, se a embarcação for de médio ou grande porte, contribuinte individual. Se a embarcação for de médio ou grande porte, independentemente se tem ou não empregados, ela é contribuinte individual. A pessoa vai ser contribuinte individual. Tá? Então, atividade agropecuária em área maior que 4 módulos fiscais, não penso. Contribuinte individual. Menor ou igual a 4 módulos fiscais, com empregados permanentes ou prepostos, contribuinte individual. Professora, a senhora está limitando a área em igual ou menor a 4 módulos fiscais ou maior que 4 módulos fiscais? Sim. O que seria um módulo fiscal? Olha, o módulo fiscal, a definição de um módulo fiscal, ela está em lei própria. E isso não vai influenciar no seu concurso. Mas é uma unidade de medida da terra em hectares, né? Dependendo de vários requisitos, várias variáveis que compõem essa quantidade, que determina, melhor dizendo, essa quantidade de hectares que forma um módulo fiscal. Por exemplo, a atividade explorada na região, a área
de preservação que essa região tem que ter, né? Várias variáveis vão compor quantos hectares formam um módulo fiscal. E o valor do módulo fiscal, o valor em hectares, ele varia de região no país. Então, um módulo fiscal na Amazônia tem muito mais hectares que um módulo fiscal na região sul, na região sudeste. Mas, para você, não há problema nenhum quanto a isso. Você só tem que saber se é mais ou igual ou menor que 4 módulos fiscais. Então, às vezes, o examinador te coloca uma questão e coloca, explorou atividade agropecuária no Pantanal, numa área de 3 módulos fiscais. Aí você desestabiliza na hora da prova, porque vai falar assim, meu Deus do céu, no Pantanal Mato Grossense eu não sei quantos módulos fiscais enquadra como contribuinte individual ou outra categoria. Não tem que preocupar, porque em qualquer região do país, o que você tem que lembrar é se igual ou menor que 4 módulos fiscais ou maior que 4 módulos fiscais. O examinador só coloca isso para desestabilizar o candidato, e desestabiliza, né? Porque uma questão que você fica batendo cabeça, você perde tempo ou até depois não consegue mais, dependendo da ansiedade do candidato, ele não consegue mais fazer outras questões. Então, além do seu conhecimento, do seu estudo, a sua prova vai ter uma melhor avaliação, você vai conseguir ir melhor se você tiver equilibrado emocionalmente. E você já sabendo que o seu inimigo, a sua banca, né, ela poderá agir dessa maneira, você já está vacinado. Né? Isso não vai te contaminar. Na verdade, eu falo o seguinte, o concurso é uma guerra. Então, eu tenho que usar as minhas estratégias para que o outro lado não me abata. Né? Eu posso ser um soldado maravilhoso, mas se eu não tiver regras de estratégia, como vencer o inimigo, ele vai me abater. Então, uma delas é você não se contaminar, não se perturbar, quando ele coloca determinadas afirmações que não levam a nada, que não te ajudam a resolver o problema. Aquilo é só para te piorar emocionalmente. Então, lembrando, 4 módulos fiscais, menos ou mais, independente da região. Eu tenho que saber quantos hectares forma o módulo fiscal no sul, no sudeste, no nordeste, no sertão? Não. Você tem que saber apenas o que a lei te exige. 4 módulos fiscais, menor ou igual, maior. Tá? A atividade pesqueira não tem área mínima. Né? Por quê? Porque eu não tenho como falar com a pessoa, com o pescador, falar, o senhor pode pescar até aqui, tá? Dali para frente o senhor não pesca. Não existe isso. Então, na verdade, a limitação que eu tenho, ou pelo menos a caracterização que eu tenho do pescador, é verificando a sua embarcação, se ela é de pequeno, médio ou grande porte. Se ela for de médio e grande porte, eu já não pergunto mais nada, é contribuinte individual. E se ela for de pequeno porte? Se ela for de pequeno porte e tiver empregados permanentes, aí ele vai ser contribuinte individual. Tá ok? Prestem bastante atenção, porque eu vou precisar dessas anotações aqui, daqui a pouco, quando nós formos falar do segurado especial. E aí você vai ver a diferença, né, para caracterizar um e o outro. Também como contribuinte individual, eu tenho a pessoa física proprietária. A pessoa física proprietária ou não
a que explora atividade de extração mineral. Então, é o garimpeiro, ele é contribuinte individual. Ele explora em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, olha só, eu nem preciso preocupar. Quem explora atividade de garimpo é contribuinte individual. Tem empregados? Não. Contribuinte individual. Não tem, tem empregados? Tem. Contribuinte individual. Então, com ou sem empregados, mediante prepostos ou não, exercendo ele mesmo, ele é contribuinte individual. Agora, lembrar, se vier garimpo na sua prova, presta atenção para ver se a atividade está sendo exercida de forma lícita. Porque se não estiver exercendo de forma lícita, ou por exemplo, em terras que não têm autorização, né, aí não vai ser segurado obrigatório do regime geral. Por quê? Porque tem que ser atividade... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.